Boa noite a todos e a todas. Mais um encontro aqui no nosso workshop de Lean Six Sigma Excelência Operacional. Hoje, dia 15 de outubro, dia dos professores. Desde já deixo aqui os meus parabéns, agradecimentos e muito obrigado a todos vocês que estão aí, que são professores. Estou vendo meu amigo Glauber Cavalcante, que além de engenheiro eletricista, já esteve aqui com a gente em um dos nossos workshops falando sobre Lean na energia elétrica, né? Lean como eficiência energética. Então, assim também já deixo meus agradecimentos, os parabéns também já desde já para o Diego Marinho, que estará aqui com a gente. Tenho certeza que faz também ali o papel de professor. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como também já é de costume, vou projetar aqui o nosso material para servir de guia para esse momento. Então, hoje no nosso workshop, trabalharemos o tema WCM, World Class Manufacturing. O nosso convidado, que já se encontra aqui com a gente, é o Diego Marinho. Irei apresentar o Diego logo mais aqui na sequência. Lembro a vocês que na noite de hoje também teremos o sorteio do livro Guia de Implementação do 5S do mestre Haroldo Ribeiro, que é um dos nossos grandes parceiros. Já, né, adianto também que o Haroldo teve aí com o Diego, eu vi aí nas redes sociais, no evento que os dois participaram aí na semana passada sobre 5S. Então, o Haroldo é um super parceiro aí que está com a gente desde o nosso primeiro workshop. Então, ao final desse nosso encontro, né, você irá concorrer ao livro Guia de Implementação do 5S do mestre Haroldo Ribeiro e receberá em sua casa com a dedicatória exclusiva aí do mestre Haroldo Ribeiro. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E aí, para quem não me conhece, vou fazer aqui rapidamente a minha apresentação e depois já chamar o Diego também para fazer a apresentação dele. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Alan Neto, sou Master Black Belt Lean Six Sigma, acreditado internacionalmente pelo The Council for Six Sigma Certification. Tive passagens aí pela Ford, onde atuei por 19 anos, entre a Ford e a Troller, uma das divisões da Ford aqui no estado do Ceará, que era responsável por fabricar o veículo Troller. Foi lá que me despertou a excelência operacional, que me despertou para o Lean, para a formação Belt, aonde atuei em diferentes áreas, na qualidade, engenharia de desenvolvimento de produtos, engenharia da qualidade, engenharia de validação e, né, quando a Ford iniciou suas atividades aqui no Brasil, eu estava como coordenador de Income Quality. Tive passagens pela Gerdau Cearense aqui no estado do Ceará e atualmente faço parte do time da Aeres Energy, a maior fabricante de pás eólicas do Brasil. Eu atuo hoje como coordenador de melhoria contínua da maior planta dentro da Aeres, que é a planta da Vestas. Atuo também como professor na formação de belts, sejam white belts, yellow belts, green belts e black belts, tanto no grupo REP, onde sou o diretor sócio consultor, em parceria com Castro Neto, né, diretor do Grupo REP, e também leciono na Unifonol e na Unifor, nos cursos de pós-graduação. Falando um pouco aí de mim, na verdade, agora, né, a gente vai trazer a nossa agenda e logo em seguida apresentar aqui o Diego. Então, nesse momento, né, estamos dando boas-vindas oficialmente aqui. Iremos logo em seguida apresentar o Diego. O Diego fará aí uma palestra sobre o World Class Manufacturing, trará um pouco das suas experiências, né, nesse mundo da excelência operacional, da melhoria contínua, com um foco muito grande no WCM. Depois abriremos para debates. Farei aqui algumas intervenções com o Diego. Desde já, peço a todos vocês, utilizem o chat para deixar as perguntas para o Diego, né? E também no momento que começarmos aqui a trocar, né, conhecimento, fazer perguntas aqui para o Diego, fique à vontade para abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Logo em seguida, liberaremos a senha para o sorteio do livro Guia de Implementação do 5S, do mestre Haroldo Ribeiro. Vocês irão cadastrar e lá no final faremos o sorteio. Agora, sem mais delongas, né, Diego, já estou vendo que você está aí com a câmera ligada, né?
desde já te agradecer, Diego, pelo teu pronto atendimento. Não conheci o Diego, mas foi assim de uma simpatia ímpar. Eu tenho tido sorte, Diego, que todos os meus convidados têm me atendido de uma forma muito solícita, com uma simpatia muito grande, e você não foi diferente, né? Usem, já digo para todos, pessoal, usem o LinkedIn para fazer network, trocar experiências, trocar, né, afinidades. Conheci o Diego ali através do LinkedIn e aí fiz o convite para ele participar aqui desse momento e ele prontamente aceitou. Então, desde já, Diego, muito obrigado por ter aceito aí esse convite, tá? Vou te apresentar, vou usar aqui a minha pesca para te apresentar. O Diego, ele é Global Continuous Improvement e WCM Expert, Business Transformation Leader na Cronos Consultoria. Ele trabalha com estratégia de metodologias Lean, já ajudou a implementar a WCM em mais de 42 empresas, é consultor empresarial com mais de 2.000 trilhas de liderança desenvolvidas, bacharel em engenharia de produção, com passagens pela FCA Fiat Chrysler Automotiva, é professor docente da Uninasal, consultor credenciado pelo Sebrae, teve passagem na RM Consulting, na Lean Plus WCM Descomplicado e atualmente é o responsável aí pela Cronos Consultoria. Então, Diego, a sala agora é toda tua. Mais uma vez, muito Obrigado. obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Fica à vontade aí para se apresentar nesse momento, trazer aí um pouco aí das tuas experiências. Muito obrigado, Alan, pela oportunidade. Tá bom meu áudio? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá legal? Tá bom, Ótimo. tá tranquilo. Então, primeiramente, parabenizar aí por essa ação que você está fazendo, né? Muito legal quando pessoas trabalham para disseminar a metodologia, né? Os conceitos do Lean, né? Melhoria contínua, através das redes sociais, né? Eu também já fiz muito isso, não é fácil, na verdade, isso de forma no meu LinkedIn, né? Diariamente, mas essas iniciativas são muito boas porque acaba que gera um conteúdo bom na rede para que você consiga aí poder, se tiver alguma dúvida, você poder consultar. Acredito que fica gravado aí no teu canal do YouTube, né? E aí você consegue acessar aí vários conteúdos relevantes e isso é muito bacana, porque se a gente for pensar em quantidade de informações que existem em relação a esses temas que a gente está abordando aqui, é muito pouco comparado ao tamanho da rede, né? Então, é bem legal para profissionais que querem realmente se desenvolver como profissionais de melhoria contínua. Para quem não me conhece, pessoal, eu me chamo Diego Marinho. Eu vivi o mundo da melhoria contínua muito forte depois que eu trabalhei na Fiat. Antes disso, eu tive alguns trabalhos específicos implementando o 5S, trabalhando com o Lean, mas de uma forma muito, vamos falar assim, muito rasa, né? Sem profundidade. E na Fiat, em 2014, eu fui contratado para trabalhar como team leader, e aí tive a oportunidade de liderar alguns pilares, e também de aplicar na linha que eu estava trabalhando como team leader, né? Então, de 2014 a 2019, eu liderei o pilar de organização do posto de trabalho, trabalhei apoiando os outros pilares na implementação na empresa que eu trabalhava, e de lá, nesses 5 anos, né, nesses quase 5 anos, a gente conseguiu levar a nossa empresa para o nível bronze. Era uma empresa que estava quase em falência, e era uma empresa que estava para ser vendida, tá? Era uma empresa que, assim, ela foi realmente adquirida pelo grupo, mas de uma forma mais para depois vender ela mesma, e acabou que ela se tornou um case de sucesso. Ela acabou que se tornou uma empresa sustentável. E nessa época eu entendi como a metodologia ela pode transformar pessoas e pode transformar empresas. Então, nessa época eu ainda morava, obviamente, no Recife, né? Em 2019 eu saí da Fiat para fazer alguns treinamentos de WCM e fui inventar de empreender, acabei dando errado naquela época, acabei falindo, né, nos meus primeiros 6 meses como empreendedor, e aí veio a pandemia.
tipo, foi em 2019 que eu saí, veio a pandemia, mas eu consegui me sustentar e comecei a trabalhar muito forte na Cronos e na Lean Plus. A Lean Plus é uma escola de treinamento, onde que a gente desenvolve pessoas para trabalhar com o máximo de metodologias que você imaginar, depois eu apresento aqui para vocês. E a Cronos é uma empresa de consultoria que começou com WCM, mas hoje a gente implementa TPM e também implementa Lean dentro das empresas. E, e aí foi o que realmente mudou a minha vida profissional, né? O método, na época que eu estava trabalhando, ele já fez uma grande diferença na minha vida. Porém, quando eu saí da Fiat e vim para esse mundo de fora, né, do CLT, né, e trabalhar empreendendo, a gente começou a provar e experimentar novas coisas, né, novos ares. Hoje eu moro aqui em São Paulo, eu estou no estado de São Paulo, na cidade de Indaiatuba, estrategicamente porque é uma cidade central aqui no estado de São Paulo, onde que, vamos falar que 60% das grandes indústrias estão aqui em um raio de mais de 50 quilômetros, né? Então, assim, ficou muito fácil para mim, né? Eu viajava muito na época que eu estava 2022, 2023, né? Na época que a Cronos começou a crescer bastante em relação à consultoria, comecei a viajar muito e aí surgiu a necessidade de me mudar para cá. Hoje eu tenho minha base aqui, eu tenho um escritório aqui, né? A gente tem uma sala, uma dojo room de implementações e treinamentos de melhoria contínua. Tá? Essa sala ela foi adquirida ano passado e com parceria com um sócio, e hoje é uma sala que a gente recebe várias empresas para fazer treinamentos aqui. E ao convite do Alan, ele fez, ó, Diego, vamos bater um papo aí, apresenta o WCM, mostra o que é a metodologia, né? Não sei se todos vocês conhecem. Coloca aqui no chat se vocês conhecem ou não a metodologia, se vocês já ouviram falar sobre a metodologia. Mas nos últimos anos eu me especializei muito na metodologia. Eu tive a oportunidade de conhecer várias empresas nível ouro, empresas que implementaram o WCM com louvor, né? Realmente implementado da forma correta e tiveram os bons resultados. Hoje, nossos clientes, né, os grandes players que a gente tem, como Hyundai, Jales Machado, eles estão implementando o WCM realmente trazendo muitos resultados para eles, porque a metodologia ela é robusta, ela tem aí uma estrutura onde que ela vai desde a segurança até o meio ambiente. Então, é uma metodologia muito completa e existe um passo a passo de implementação, que para as pessoas que não conhecem o método, para as pessoas que estão trabalhando com melhoria contínua, a partir de agora, né? Tipo, estou começando minha jornada. Essa metodologia ela é a mais recomendada pelo fato de que existe um passo a passo muito claro do que tem que ser feito. E aí, o que que acontece? A metodologia, ela consegue transformar pessoas, consegue transformar processos e consegue transformar empresas. E desde 2019 eu decidi que iria me tornar uma referência na metodologia. Porém, isso não é uma coisa que a gente apenas quer, tem que construir. E essa construção, ela foi lapidada em alguns pilares. Um dos pilares foi exposição nas redes sociais, então no LinkedIn eu sou bem atuante. Quem ainda não me segue, eu vou deixar aqui também depois o link para que vocês me sigam no LinkedIn, tá? Vou deixar aqui nos comentários. E assim, comecei a falar de WCM, vou falar de WCM, vou trazer toda a experiência que eu tive de vida e isso me ajudou muito, tá? Estou colocando aqui agora no chat, se vocês quiserem seguir, fica à vontade. E aí o que foi que aconteceu? Esse pilar até hoje eu trabalho nele. É o pilar de construir autoridade nas redes sociais. O outro pilar tão importante é obter conhecimento. Então eu me aprofundei muito, muito mais do que quando eu trabalhava na Fiat. Então eu me aprofundei na metodologia, eu fiz network com pessoas que implementaram o WCM no mundo todo. Tá? Eu tive a oportunidade de viajar a alguns países só para aprender e fazer imersões de WCM. Tá? Infelizmente não consegui fazer uma imersão dentro do WCM Instituto, porque eles são muito fechados em relação a empresas que trabalham com o método, né? E é mais dentro do grupo Fiat.
Então, acabei não conseguindo entrar lá nos Estados Unidos, mas, porém, recebi coach de pessoas que estudaram lá, né? Então, isso foi bem bacana. Após isso, a gente trabalhou em outro pilar que também é importantíssimo para uma pessoa que quer se tornar autoridade naquilo que ela está falando, que é ter resultados. Então, eu comecei a trabalhar para ter resultados dentro dos meus clientes. Dentro da Fiat, quando eu trabalhava como líder de produção, existia todo aquele clima de empresa mesmo, de você estar trabalhando, de ter pessoas que não lhe apoiam, de ter pessoas que não valorizam os pequenos ganhos que você vai tendo dentro da empresa. E realmente foram tempos bem difíceis para mim, na época que eu estava lá, porém o aprendizado foi muito grande, né? Me deixou aí realmente com a pele aí amaciada para esse mundo que eu ia receber aqui fora. Mas aqui fora as coisas mudaram. O primeiro ensinamento que eu quero passar para vocês e que eu uso como força para minha vida, porque eu sou um cara que vim lá de baixo, que vim lá de team leader, e hoje eu tenho uma consultoria que está entre as maiores do Brasil, e a gente tem clientes no exterior, a gente tem realmente um time muito forte. Hoje, um dos ex-executivos da Fiat é meu sócio. Então, são várias coisas que foram acontecendo, mas eu sei de onde que eu vim, eu sei de onde que foi pesado ali, ficar implementando no Gemba, você tá ali tendo takt time de 40 segundos para você bater a produção e ainda fazer a metodologia. Então eu sei da dificuldade que tem de implementar melhoria contínua dentro da empresa, porém quando você trabalha nesse último pilar que é ter resultados, não tem como argumentar. Quando você tem resultados, as pessoas que falam sobre você ou de você, elas perdem credibilidade. E é isso que aconteceu com a Cronos nesses últimos 4 anos. A gente gerou muitos resultados para os nossos clientes, a gente gerou muito savings. Se a gente for juntar, eu ainda não fiz esse cálculo na prática, mas assim, de save, se for juntar o save de todos os clientes desses últimos 4 anos, a gente já passou dos 500 milhões aí fácil, tá? Só fazendo a conta rápida aqui, só de hard save, de projetos que foram implementados dentro dos nossos clientes. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Não o WCM com aquela historinha mais básica, mas sim como que a gente inicia o WCM dentro de uma empresa. Que, se vocês quiserem materiais, tá? Depois eu posso passar para o Alan ou vocês vão direto no meu LinkedIn. Eu posso passar para vocês os materiais mais robustos em relação aos passos dos pilares. Tá? E o entendimento completo do WCM. Eu tenho vídeos também na internet que fala disso. Aqui eu quero apresentar para vocês como é a jornada de implementação na prática. O que é que tem que ser feito? Como se inicia do zero o WCM? Tá? Porque aquela história da casinha lá, eu vou fazer um overview aqui, mas eu vou passar rápido para o que é mais importante. Como que o WCM se tornou uma metodologia que é tão buscada dentro do mercado, uma metodologia tão robusta, hoje implementados por empresas como Moura, Fiat, Unilever, Whirlpool, Hyundai. Então, tem vários cases de sucesso aqui no Brasil e de empresas que implementam essa metodologia. Diga você que você ter a patente de um especialista em WCM realmente gera muito valor no seu currículo. Obviamente, o conhecimento que você tem que ter com a metodologia, ele também tem que ser no grau do que essa patente gera para você. Quando a gente fala de um especialista em WCM, é um cara que domina no mínimo 23 pilares, um cara que domina no mínimo 50 ferramentas e sabe aplicar elas de forma correta. Tá? E aí eu vou pedir a licença para vocês para apresentar aqui a apresentação que eu preparei para vocês e fiquem à vontade, né? Vocês já entenderam a regra aí que o Alan passou para vocês, então vai anotando aí que aí no final a gente vai ter aí um bate-papo. A minha prosa aqui vai durar no máximo 30, no máximo 40 minutos estourando, tá? Para ter tempo que vocês tenham aí realmente um tempo para perguntar. Não gosto de ficar, eu gosto de falar muito, mas eu sou bom em gestão do tempo e em apresentação. Então vamos avançar aí para que vocês obtenham um conteúdo legal em relação à metodologia. Só me confirmem aqui se a tela chegou para vocês. Cadê? Vou colocar aqui. Chegou, né? Que eu já estou vendo aqui. Tudo certo. Tudo certo, né? Então vamos lá, pessoal. Peraí, deixa eu fazer melhor. Eu vou colocar a câmera para cá, porque eu estou com duas telas. Eu vou fazer melhor aqui. Eu vou colocar a câmera para cá e eu vou colocar aqui para pelo menos ficar olhando de frente para vocês.
Vamos lá agora. Agora vocês estão se vendo, né? Beleza? Chegou aí para vocês agora? Estão vendo aí a tela completa novamente? Sim, Diego. Tá aí vendo, né? WCM Overview, todo mundo vendo? Isso sim, tudo ok. Perfeito. Então, beleza. Então, vamos lá. Porque aí eu não fico olhando para o lado, eu fico olhando para cá. E aí a apresentação está aqui nessa tela aqui. Então, pessoal, essa apresentação ela vai trazer um geral do que é o WCM, né? Primeiramente, eu sei que nem todo mundo aqui já ouviu falar sobre WCM, né, que eles já colocaram aqui. O WCM, a tradução, né, a palavra World Class Manufacturing, que é a manufatura de classe mundial, é uma metodologia que busca a excelência e as melhores práticas em todo o processo logístico produtivo. Então, tudo que se movimenta, tudo que tem valor, tudo que tem informação, o WCM ele pode ser implementado dentro desse conceito. Seus pilares estão baseados na eficiência dos equipamentos, na redução de perdas, no aumento de produtividade, na melhoria da qualidade e o aumento de performance operativa na produção. Ele surgiu na Fiat, né, lá na década de 80 e 80, 90, né, e foi crescendo, foi criando robustez e se tornou um ativo dentro da Fiat nos anos 2000. E aí toda essa parte de contratação, de implementação, de fusão que a Fiat fez nesse período, sempre estava envolvida a implementação do WCM. Foi a metodologia que fez a Fiat vencer na maioria dos países que ela estava com problemas, inclusive aqui no Brasil, que a Fiat é líder de mercado durante muitos anos, né? Faz muito tempo que ela é líder de mercado, se você for juntar aí todos os carros que estão em primeiro lugar em vendas. E tudo isso vem com um sistema de excelência muito robusto que é implementado dentro da empresa. E essa metodologia ela acabou ficando famosa. Tá? Existe aí um grande sensei, que é o professor Yamashina, que participou da criação do WCM no grupo Fiat, junto com vários engenheiros, junto com várias pessoas que também criaram o WCM, e ele acabou se tornando um auditor da metodologia aqui no mundo, e um grande difusor, um grande sensei na metodologia. Ele é vivo ainda e ele faz um trabalho muito forte na Whirlpool. Tá? Inclusive, ele está para vir agora, final de ano, para fazer uma auditoria nível ouro na Whirlpool aqui de Joinville. Então, assim, a metodologia ela ficou robusta, muitas empresas começaram a implementar, começaram a gerar resultados, e aí ela entrou aí no hall das grandes metodologias que foram criadas dentro de empresas e se tornaram aí de, vamos dizer assim, de benefício público, né? Como a gente pode falar do Lean Manufacturing, como a gente pode falar do TPM, a gente pode falar do TQM e a gente pode falar do TPS, né? E o Lean Six Sigma também, né? Então, todas essas metodologias foram criadas dentro de empresas e se tornaram tão robustas ao ponto que outras empresas quiseram copiar. E o WCM entrou nesse hall da fama aí das metodologias que vieram todas baseadas do TPS, né, do Fordismo, do modelo de produção em massa, produção enxuta. Então, tudo isso fez com que criasse essas metodologias, só para vocês entenderem um pouco da história. E aqui está um gráfico de tudo que eu falei, né? Desde o início, né, do TPS em 1950, quando a gente fala de Lean, né, até o grande avanço da Fiat aí em 2000 desde 2010. Isso aqui, eu não sei se o que está acontecendo aqui, esse risquinho que apareceu aqui, será que é, será que é alguém Parte que está... inferior, Diego. Oi? A parte inferior você vai ter um comando aí de anotações, tá? Mas eu não cliquei em nada, não estou clicando em nada, só estou passando slide, não estou nem... Não sei, agora ficou, ó, ficou fixo. É, Deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo isso. para tirar esse negócio aqui, senão vai estar me incomodando. Deixa eu colocar aqui de volta. E aí, pessoal, essa robustez da metodologia fez com que as pessoas buscassem mesmo entender, né, como que a metodologia ela é implementada. Tá? Vocês estão vendo aí a tela novamente? Então, né? Sim. Beleza. E aí, o que é que acontece? Como é a lógica de implementação do WCM? É sempre trabalhar em um conceito de área modelo
e trabalhar no conceito de expansão, expandindo essas informações para que toda a fábrica trabalhe no mesmo padrão. Então, mesmo sendo em várias empresas, como vocês podem ver aí nessa foto, que é uma evolução que aconteceu na Fiat, ou sendo implementado dentro de uma empresa só, o conceito sempre é o mesmo. Você vai trabalhar em uma área modelo ou em uma máquina modelo, você vai evoluindo para as áreas similares ou as áreas de expansão, e aí você vai chegar a um ponto que vai estar dentro de toda empresa, de toda planta. Essa é a casa do WCM, que muitas vezes assusta, tá? O pessoal vê o TPS ali, 2 pilarzinhos, aí chega o TPM, tem 8, aí chega o WCM e coloca 20, né? O pessoal, que é isso aí? Será que eu tenho estrutura para implementar o WCM na minha empresa? Aqui na Cronos a gente já provou para várias empresas de pequeno, médio e grande porte que dá para ser implementado qualquer tipo de negócio, tá? Hoje a gente tem implementação desde cliente com 40 colaboradores até 6.000 colaboradores e todos usam o mesmo conceito. Obviamente, a customização dessa metodologia ela acaba encantando mais esses clientes e sendo mais buscado por eles. Diego, vocês conseguem customizar para o nosso modelo interno? Dá para customizar. A gente customiza, mas a lógica de implementação a gente não muda. E eu vou explicar a vocês nos próximos slides por que é tão importante, por que é tão diferenciada a estrutura do WCM. Por que tanto que isso faz diferença quando implementado corretamente. Falando dos pilares, para vocês entenderem a robustez, a gente tem 10 pilares técnicos e 10 pilares gerenciais. Nesses pilares gerenciais, normalmente fica sob responsabilidade do gestor da planta, o diretor, alguma pessoa que vai ficar responsável por essa metodologia. E os pilares técnicos vai ficar sob responsabilidade justamente dos setores. Então, eu tenho aqui um pilar de segurança, que tem 7 passos de implementação. Eu tenho um pilar de desdobramento de custo, que também tem 7 passos de implementação. E aí vem melhoria focada, manutenção autônoma e organização do posto de trabalho, que fica dentro de um pilar só. No WCM, o pilar de manutenção autônoma ele é idêntico do TPM, mas no WCM foi criado vamos dizer assim, uma alma gêmea para atacar postos de trabalho. Então, é a mesma pegada do manutenção autônoma, mas para o colaborador focado no posto de trabalho. Temos o pilar de manutenção profissional, o pilar de qualidade, o pilar de logística, o pilar de gestão preventiva de equipamento e produto, desenvolvimento de pessoas e o pilar de ambiente e energia. Totalizando 23 pilares. Por que, Diego, 23? Porque eu tenho 2 pilares aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Porém, eles compartilham da mesma nota, eles compartilham do mesmo trabalho que é feito no Gemba. Essa é a estrutura básica do WCM. Se a gente for pensar num WCM full, o completo, a estrutura que você precisa é um responsável pela metodologia e 13 líderes de pilares. Essa é a estrutura. Então, precisaria 14 pessoas, não dedicadas, mas pessoas que fazem parte desses setores. E aí tem os co-líderes, tem os difusores, tudo isso para deixar a metodologia mais robusta. Mas o grande diferencial, e aí se vocês quiserem dar um print aí nesse slide, é muito importante, porque essa vamos falar assim, a fórmula da Coca-Cola do WCM. Por que o WCM ele é tão poderoso? Por que o WCM ele ganhou um espaço dentro do mercado de uma forma muito rápida e muito sólida? Por quê? Porque o WCM ele tem uma abordagem diferente do Lean, ele tem uma abordagem diferente do TPM. Ele tem uma abordagem modelo única, que vai focar justamente no pilar de desdobramento de custo. Quando a gente fala de programas de melhoria contínua, muitas empresas trabalham nas oportunidades. Então, tem projetos, tem uma melhoria aqui, uma melhoria ali, e eles vão trabalhando nas oportunidades, e é isso que acontece na grande maioria das empresas que eu já visitei. Então, o pessoal está trabalhando em oportunidade ali. Faz um VSM, vê um gargalo, ataca aquele gargalo. E aí vai girando o PDCA e vai atacando aí com o conceito de melhoria contínua dentro da empresa. Isso é errado? Digo, não, é certo, dá resultado, não tem problema. É um modelo de trabalho. Mas no WCM, a pegada é diferente. Toda a atenção no início da implementação vai para o desdobramento de custo.
E não acha que é um trabalho feito pelo setor financeiro, não, tá? O desdobramento de custo, pessoal, basicamente a gente vai na tua empresa e vai identificar quais são as perdas e quais são os apontamentos que vocês têm em relação a problemas dentro do processo. Quebra de máquina, parada de máquina, reuniões, absenteísmo. A gente vai levar 65 vozes para dentro da tua empresa e aí eu vou falar para vocês, por experiência própria desses 5 anos, tá? O melhor que eu encontrei em empresa foi uma empresa que pontuava desses 60, pontuava 20. Foi o melhor cenário que eu vi. As outras 40 não era computada, não era mapeada. Então, a primeira coisa que é feito dentro da empresa é tipo, olha o tamanho da tua perda. Imagina uma empresa que fatura 1,2 bilhão por ano. E depois que a gente faz o desdobramento de custo, a gente mostra que eles perderam 70 milhões em ineficiência durante esse mesmo ano. Então você fala, Diego, faturou 1,2 bilhão, 70 milhões é um valor bem assim, bem elevado, bem atraente para o cliente que vai estar olhando e vai falar, peraí, realmente esse custo aí eu não sabia. E é isso que acontece com a metodologia, porque o desdobramento de custo, ele vai na produção e ele vai perguntar, produção, o que vocês apontam? O que vocês têm hoje de apontamento? Vamos pegar um histórico disso aqui para eu poder computar e valorar todas essas informações. Mesma coisa para a qualidade. Traz aqui todos os problemas de qualidade. Quantas vezes a gente teve que fazer aqui retrabalho? Quantas vezes a gente teve que fazer hora extra? Quantas vezes a gente teve que refugar o material ou sucatear o material? E tudo isso tem que trazer em custo, tá? Na verdade, a gente traz isso em horas ou em quantidade e o desdobramento de custo ele vai fazer aí essa mudança, tá? Sistema de manutenção também, quebras, o tempo de demora para você fazer um chamado de manutenção, de quebra de alguma coisa, de algum reparo, tudo isso tem que ser computado. Logística, quanto que custa a movimentação logística, quanto que tempo que passa a linha parada por causa da logística. Pessoal, essa estrutura aqui, ela tem um poder, e assim, não sei se alguém aqui já trabalhou com WCM, ela tem um poder de abrir a visão das pessoas, que é um negócio absurdo. É você pegar um cara que era líder de produção como eu, um cara que fez engenharia da produção, que era só de produção, que não manjava nada de custo, e você pegar e virar a cabeça desse cara e mostrar a ele que tudo dentro do processo tem a ver com agregar e não agregar valor. E tudo que não agrega valor, a gente transformou em 65 vozes. E essas 65 vozes, que são as maiores perdas, quando ela é computada, imagina você ter uma tabela com 65 vozes, essa tabela está contemplando um ano de apontamento, e você tem um valor ali. Esses apontamentos, no início, eles não são nem tão assim, confiáveis, tá? Porque tem muita empresa que aponta manual, tal, tem falhas nos apontamentos, a gente começa a achar várias outras coisas que não apontamento. Mas o foco é nos apontamentos. Então, quando a gente define quais são os principais apontamentos, quais são as principais perdas da empresa, aí a gente vai entrar com uma lógica que eu acho que não é só do WCM, tem com certeza nas outras metodologias também, que é a priorização. Eu vou atacar onde mais está sangrando dinheiro dentro da empresa. Essa é a grande diferença, porque em outras metodologias você vai atacar na oportunidade. Você vai fazer o gargalo, você vê, no VSM você enxerga as oportunidades, você vai atacar o que tem ali naquele momento. No WCM você pega um histórico das informações e vai atacar no que realmente sangra a tua empresa e coisas que vocês não enxergam. E aí essa priorização, né, quando a gente chama do triângulo dourado, são justamente a unificação de 3 pilares. E depois eu vou mostrar a vocês como é a lógica que cada um entra, né? Qual é o momento que cada um entra com um desenhozinho aqui mais dinâmico. Mas imagina você ter um pilar de desdobramento de custo, ele aponta onde estão as perdas. E aí eu preciso de quê, pessoal? Eu preciso de ferramentas e pessoas para atacar essas perdas. E aí é onde que entra o pilar de melhoria focada, que está aqui, tá na estrutura, tá? Melhoria focada, e o pilar de desenvolvimento de pessoas, que também está aqui.
O pilar de melhoria focada e o pilar de desenvolvimento de pessoas, eles vão trabalhar com as informações que foi passada por custo. Então, eu tenho aqui uma informação muito real do que está acontecendo, ou pelo menos para aquele momento é a melhor. Eu sei quais são as ferramentas, porque o líder do pilar de melhoria focada, ele vai falar, a maior perda, vou dar um exemplo aqui só para que vocês linkem aí a informação que eu estou passando. Imagina que a pior perda foi setup. A empresa é um grande problema setup, na maioria das empresas o setup é um problema. Então vamos dizer que foi a maior lá no Pareto. O pilar de FI, ele vai falar, opa, peraí, quem trabalha com setup? Quais são os pilares que pode trabalhar com setup? Pilar de manutenção autônoma, pode ser que, dependendo do setup, o pilar de manutenção profissional e a organização do posto de trabalho, eu acho que também se encaixa ali. Então, ele vai falar quais são os pilares que vão atacar, e isso é muito estruturado dentro do WCM, tá? Ele fala que aquele projeto ali vai ser do pilar, então tem um direcionamento para os pilares, e aí o PD, que é o People Development, né, o desenvolvimento de pessoas, eles vão treinar as pessoas nas ferramentas para atacar aquele projeto. Isso funciona, pessoal, como um relógio inglês se você fizer bem feito. Porque no momento que você mostra a perda, você definiu o time que vai trabalhar no projeto e o pessoal não sabe o que fazer um SMED, por exemplo, que é um setup rápido, como é que o pessoal vai fazer o projeto? Aí é onde entra o desenvolvimento de pessoas. Ele vai lá e treina as pessoas. E quando a gente vai demonstrar isso em uma auditoria, a gente mostra muito bem o alinhamento desses três pilares. Então, a jornada do WCM começa com essa abordagem. Paralelo a isso, o pilar de desdobramento de custo, ele não só apresenta os projetos, ele apresenta as áreas que estão com os maiores problemas. E aí, antes surge as áreas modelo e também as máquinas modelo. Então, a gente tem a máquina modelo, que é a pior máquina, a gente tem as áreas modelo, que é a pior máquina, a área que tem mais acidente, a área que tem o pior problema de qualidade. Aí começa a jornada do WCM na prática, todos os pilares implementando os seus passo a passo. Até aqui, pessoal, tá claro para todo mundo? Tá entendendo aí a lógica? Super claro. Então, a partir desse momento de interação, obviamente, existem outras informações que vão ser implementadas nessa jornada, escolha do time, desenvolvimento do time, quem são as pessoas que deveriam fazer parte do WCM, tudo isso são conceitos que são pensados depois que o desdobramento de custo aponta ali as grandes perdas. Mas a estrutura, no geral, do WCM vai ser essa aqui, tá? Eu tenho um gestor da metodologia, e que é o dono da metodologia. Eu tenho aqui um WCM suporte, como se fosse um especialista. Hoje, na Cronos, a gente faz o papel dessa pessoa aqui, tá? Nós temos um especialista que reporta para o Plant Manager ou para o gestor da metodologia e reporta e faz o treinamento e desenvolvimento dos líderes de pilares que estão abaixo. Segurança, desdobramento de custo, melhoria focada, manutenção autônoma, manutenção profissional. Então, essa estrutura, ela é montada. Isso vai ficar na sala estratégica, na Blue Room. Lá vai estar a fotinha de todo mundo e as suas atribuições, e vai ficar muito claro o que cada um vai fazer. E aí, na prática, como é que isso é montado? Como eu falei, a gente tem o início da jornada, eu tenho aqui o desdobramento de custo para apontar as perdas, melhoria focada mostra como que a gente vai atacar e desenvolver as pessoas, né? O pilar de desenvolvimento de pessoas vai eliminar os gaps de conhecimento. Paralelo a isso, ninguém perguntou, mas eu vou falar, tá? Diego, falou aí de perda da logística, manutenção, tá? Mas faltou aí falar de segurança e qualidade. Segurança e qualidade, pessoal, normalmente, dentro das empresas, existem controles mais robustos nesses dois setores. Tradicionalmente, os melhores apontamentos de segurança e de qualidade. É natural isso, porque são setores mais técnicos, setores que têm que responder se der algum problema ou não, tal. Então, o pilar de desdobramento de custo, ele faz a matriz C, que é a matriz de custo. O pilar de segurança, ele nem vai precisar esperar o pessoal fazer o trabalho, não. Ele já vai fazer também o pareto dele para entender qual é a área que tem mais risco de acidente. Então, o pilar de segurança faz a matriz S e o pilar de qualidade, ele vai atacar qual é o setor que gera mais problemas de qualidade.
Obviamente, todas essas matrizes têm pontuações, tá? A quantidade não é só o problema, a gravidade também afeta bastante para a gente definir qual é a área modelo ou não. Então, nessa jornada que eu estou apresentando para vocês, eu tenho a matriz S, a matriz QA e a matriz C. Três matrizes que vão apontar todos os meus custos operacionais com perdas, todos os meus custos com qualidade e todos os meus problemas de segurança. Por enquanto, a gente não vai mexer com o custo de segurança, não, mas no futuro a gente se aprofunda e também vai fazer os custos de segurança. E aí, paralelo a essas matrizes, eu tenho o pilar de melhoria focado e o pilar de desenvolvimento de pessoas para fazer esse trabalho de implementação inicial. Então, esses pilares que a gente chama de triângulo dourado, eles sustentam os pilares que a gente chama de pilares de chão de fábrica. Então, eu tenho os pilares do triângulo dourado, custo, melhoria focada e desenvolvimento de pessoas, que aqui são 3 líderes, tá? 3 colaboradores. E aqui eu tenho segurança, organização do posto de trabalho, manutenção autônoma, manutenção profissional, qualidade, logística, gestão de equipamentos e gestão de produtos, ambiente e energia. Depois dessa jornada do Triângulo Dourado, todos os pilares vão ser direcionados para as principais perdas. E o primeiro perímetro do WCM, o primeiro ano do WCM, gera muito resultado. Obviamente, se for implementado de forma correta, se a cultura já estiver sendo trabalhada dentro da empresa, você vai ter muitos bons resultados no primeiro ano, que é o que a gente chama de cortar o mato alto. Cortar o mato alto para você conseguir ver o horizonte. Tá? Você conseguir ver o horizonte, aí você consegue começar a respirar para poder trabalhar nos projetos mais direcionados. Qual é o grande ganho de eu ter esse desdobramento de custo? Porque eu não vou trabalhar com oportunidade. Trabalhar com oportunidade muitas vezes não é trabalhar com as melhores perdas e as melhores oportunidades que tem realmente dentro da empresa. Eu estou trabalhando com uma oportunidade momentânea, um gargalo ali, um problema aqui. Então, assim, no WCM a gente foca toda a nossa energia para realmente desdobrar os custos e entender onde é que está perdendo. Todos os pilares têm 7 passos. Esses 7 passos, eles são divididos em fases reativas, preventivas e proativas. É outra coisa que é bacana dentro do conceito do WCM, tá? Quando você fala de implementação de melhoria contínua, a gente já viu em algumas empresas o pessoal implementando ferramentas bem avançadas. Ferramentas que dão certo, tá? Mas ferramentas bem avançadas. É a mesma coisa de você trabalhar com projetos muito avançados e o pessoal e dentro da empresa não tem nenhum conceito de 5S. WCM ele estrutura muito bem essa base e ele traz todas essas ferramentas básicas para a fase reativa. Você não vai falar nada de estatística agora, você não vai falar nada de variação, não vai focar nada disso. A gente vai, nos pilares iniciais, a gente vai trabalhar realmente com o mato alto, coisas que vai gerar muito impacto. Um setup mais rápido, uma padronização de processo, uma implementação de 5S bem feita, uma organização do posto de trabalho, um conceito de quality gate, né, para você fazer o mapeamento dos gates de qualidade dentro do processo, abertura de cartões por causa da segurança, desenvolvimento da liderança para padronizar todos os líderes e todo mundo ter o mesmo argumento na hora de atacar projetos. Então, o WCM ele vai trabalhar muito nessa base. Essa base ela vai ser estruturada para que você consiga entrar com as outras metodologias e chegar até um nível de projeto Black Belt de Lean Six Sigma dentro de uma implementação robusta. Então, ele vai preparar toda a estrutura para que você consiga chegar nesse nível de implementação que está inserido dentro da metodologia, tá? Basicamente, todas as principais ferramentas que existem no mercado estão dentro de algum passo, de algum pilar do WCM. Isso é fato. Mas por que o WCM ele é tão poderoso quando implementado correto? Primeiro, o WCM ele cria uma necessidade da liderança e para o Gemba, tá? Isso é um conceito que vem muito do TPS mesmo, tá, pessoal? Muita imagem, muito indicador, o líder envolvido com aqueles indicadores. E o WCM, ele obviamente pegou essa boa prática e colocou dentro da metodologia. Por que a gente vai mudar o que está dando certo? Então, esse conceito de líder no Gemba, líder no chão de fábrica, realmente entendendo os KPIs, é uma coisa que é muito forte dentro do WCM. Existem vários checklists para manter essa governança funcionando, tá?
Outra coisa que é muito forte dentro do WCM, por isso que é muito buscado dentro das empresas, é que as tomadas de decisões do líder são sempre baseadas em algum direcionamento. Eu recebi o feedback de um diretor da Hyundai esses dias, e ele comentando o nível que os colaboradores começaram a ter depois da implementação da WCM para argumentar, para poder falar sobre método. Hoje mesmo eu estava no Gemba com eles lá, e ele me falando sobre método, sobre ferramenta, explicando porque o projeto estava andando, porque esse aqui não tava funcionando muito bem, sabendo realmente mostrar fatos e dados em relação à metodologia. A cultura da melhoria contínua também fica muito forte. Quando a gente cria o conceito da casa do WCM fortemente implementado dentro da empresa, meio que quem entra já vai subindo no barco e já tem que seguir no modelo. Turnover para o WCM não é problema. Por quê? Todo líder ele tem um sucessor, que antigamente a gente chamava de co-líder, e aqui na Cronos a gente chama de sucessor. Por quê? O sucessor é o cara que realmente que vai ficar lá no lugar do líder, quando o líder crescer ou estrategicamente for para outro pilar. Esse sucessor ele vai subir. Então todo mundo entende que um dia vai se tornar um líder de pilar, a não ser que ele saia antes da empresa. Mas fora isso, ele vai se tornar um líder de pilar no futuro. E aí, o que a maioria dos programas de melhoria contínua, eu não falo isso das grandes indústrias que estão sendo implementados, né? A maioria das grandes indústrias são bem implementados. Mas quando a gente fala de empresas menores, médias empresas, de pequenas empresas, a gente tem uma situação que o programa de melhoria contínua ele vai perdendo força pelo caminho. O WCM ele tem uma pegada diferente. Ele começa realmente muito fraco, porque tem muito essa questão é muita coisa, ou eu faço WCM, ou eu faço o meu trabalho. Você vai ter muita desculpa no início, isso é natural, tá? Isso acontece. Mas com o tempo ele vai ganhando uma força que, obviamente, como qualquer outra metodologia, a gente tem que ter um patrocinador, o cara que puxa aquilo ali, porque também se parar de puxar é top-down, a gente sabe que é um castelo de areia, a metodologia dentro da empresa. Porém, existem algumas coisas que você vai começando a modificar dentro dos setores, que mesmo que o programa se acabe, as boas práticas que foram feitas ali, elas acabam continuando. Por quê? O WCM ele não vai focar em trabalhar com projetos, ele vai focar em implementação de um programa de excelência operacional baseado em passos, né, passos muito robustos. E isso faz toda a diferença na hora da implementação. Aqui eu trago para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver esse vídeo, não sei se vocês estão vendo aí ou se está cortando, mas o vídeo ele mostra muito sobre, tá vendo, né? Legal. Então aqui, ó, mostra como é a empresa, tá? A gente está aqui fazendo auditoria em um dos nossos clientes e mostra como é o nível de apresentação, o nível de padrão, tá? Onde todas essas possibilidades em relação à manutenção, organização, projetos, é realmente uma metodologia muito robusta que acaba com o nível de profundidade sendo implementado em vários setores e quando está dentro da empresa toda. E você tem um operador explicando para você o conceito de manutenção autônoma no passo a passo, isso é impagável, tá? Isso realmente é quando você começa a enxergar a transformação, vendo os projetos, mostrando a robustez da metodologia, projeto de qualidade, projetos baseados no FI. Então, essa transformação que a metodologia traz, aqui é outro exemplo também, né, de clientes sendo auditados. Tá? Olha aí uma sala estratégica, Blue Room, né, para quem nunca viu. É uma sala de guerra mesmo, tá? Linha conhecida como OBEA, tem vários nomes aí pelas outras metodologias. No WCM chama Sala Azul. E nessa Sala Azul temos todos os indicadores e toda a estrutura da metodologia. Na Cronos, acabou que um cliente começou a copiar um ao outro, e as nossas salas são todas muito bem parecidas. As nossas salas estratégicas, elas têm a mesma estrutura até chegar o momento dos KPIs, os resultados que a metodologia está gerando. Então, você ter líderes, pessoas apresentando aqui para o dono da empresa, isso é o que a metodologia ela pode trazer quando bem implementada. Tá? Esse cliente aqui, isso aqui é uma auditoria depois de 8 meses de implementação, tá? Então, vocês podem ver o nível que a empresa ela começou a alcançar.
piso pintado, realmente máquinas que não quebram, condições básicas sendo restauradas de forma excelente, tá? Operador explicando o método. Então, é muito disso que a metodologia ela proporciona para as pessoas que se envolvem, desde o diretor da empresa até o operador, focado em metas, focando em realmente desenvolver um trabalho de excelência. E no final, a gente sabe que todo mundo acaba sendo transformado. A minha vida aconteceu assim, né, com o WCM, e também muitas empresas, muitas pessoas, a gente vê que acontece também a mesma coisa. E aí, pessoal, eu me deixo à disposição, tá, para começar a falar e tirar dúvidas. Espero que vocês tenham entendido como é essa lógica de implementação da WCM. Eu quis trazer realmente uma coisa mais direta para que vocês consigam absorver e depois, se tiver a curiosidade de conhecer mais sobre WCM, eu falei, pode pedir material para mim no LinkedIn, no WhatsApp, e a gente vai conversando até para o Alan também. Eu vou disponibilizar para ele, para vocês entrarem em contato com ele e pedir esse material. Muito bacana, Diego. Primeiramente, parabéns aí pela tua abordagem, assim, de uma dinâmica ímpar, tá? A forma como tu trouxe para a gente, eu acho que deu para ter aí uma visão muito bacana e geral aí do que é o WCM. Para mim, é novo, tá? Trazer da forma como tu trouxe, né? E eu consegui enxergar muitas das coisas realmente do TPM, do TPS, né? Do Lean System, do próprio TQM, né? Da qualidade total aí, Isso. dentro do que tu trouxe aí dessa abordagem. Eu tenho várias coisas que eu anotei aqui, né? Antes eu queria fazer um pedido. Eu deixei aí no link, aí eu vou fazer a primeira vez que eu estou fazendo isso, tá, Diego? Eu fiquei tão impactado aqui com a tua apresentação que eu fui tirando prints e foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu já fui lá no LinkedIn, postei, fazendo um aqui de Bom. YouTuber, né? Postei aí, coloquei aí no chat o link. Quem gostou da palestra como eu gostei, pessoal, vai lá, curte, já deixa esse teu comentário aí, porque realmente eu fiquei muito impactado aí com o que tu trouxe, tá? E aí agora eu vou elaborar aqui talvez um raciocínio, o Diego, para a gente começar aqui esse momento de interação. Eu vi que tem várias perguntas, vários questionamentos, várias colocações aqui do time, mas eu queria trazer aqui duas visões. Uma, Perfeito. é, eu gostei muito quando tu trouxe, né, que o WCM ele tem como a base, basicamente a base de tudo que a gente tem visto hoje dentro da melhoria contínua dos sistemas de gestão da qualidade, dos sistemas, né, que as empresas vêm implementando, o próprio TPM, né, tem como base ali o sistema total de produção. E aí me parece, né, pelo que tu trouxe nessa abordagem, pelo que eu vi, né, a própria colocação dos pilares, porque o próprio TPM ele também vem ali do sistema Toyota de produção, né? Então tem toda uma lógica ali de formatação. Agora, me parece, tá? Essa é uma primeira pergunta, depois eu queria formular aqui um outro insight. Me parece, isso para mim é um diferencial, tá? Se isso for, se essa minha leitura ela tiver coerente, me parece que tu disse o seguinte, olha, lá pela década de 90, a Fiat precisou se reestruturar, pegou ali o TPS, né, o TPM, essa foi a leitura que eu fiz. Estruturou isso de uma forma metodológica, de um passo a passo sequenciado, de um roadmap de implementação, né, trabalhando em pilares, como a gente faz, por exemplo, no TPM, você vai lá, os grupos autônomos, passo Isso. 1 do TPM, passo 2 do TPM, passo 3, o Haroldo Ribeiro está aí com a gente, né? Tem toda essa lógica, o 5S, você vai, primeiro S, segundo, você vai seguindo. E me parece que o WCM, ele conseguiu metodologicamente tirar num dos nossos outros workshops, eu vou trazer agora uma outra frase para poder concluir esse meu raciocínio, né? O sensei Samuel Bar, ele diz o seguinte, né? Olha, muito do que você, né, faz, né, na vida é porque você vê antes de crer, né? Já no Lean, você precisa crer para depois você ver o resultado. Me parece que no WCM é um pouquinho diferente. Você sabe exatamente uma sequência metodológica a ser implementada pelos pilares, numa sequência estruturada,
focado num escopo muito bem definido, numa área, numa máquina, e aí você expande isso que tu chamou ali daquele piloto, depois você expande aquela célula para uma área maior, vai. Seria isso? A leitura que me parece é essa, que metodologicamente, diferente do TPS, você vai implementando numa sequência metodológica, por pequenas etapas, até que você tenha aí a abrangência da fábrica ou da empresa como um todo. Seria mais ou menos isso? Basicamente, isso que você falou está correto, né? Inclusive, eu escutei o Sanobara falando isso aí também. Eu tive a oportunidade de estar na palestra dele mês passado lá na Hyundai, e ele falou exatamente isso que você comentou, né? E ele também é uma referência para mim, né, em relação a senseis dessas metodologias, né? Mas o WCM, ele deixa de forma muito claro que muitas empresas elas não enxergam, que são essas perdas que estão ali no processo, mas não estão sendo mensuradas. A base mesmo do WCM, o cara que trouxe o WCM lá para a Fiat, né, tem uma história mais antiga do que essa com o professor Yamashita, tá? É uma história que não é a história oficial, mas eu estive já em uma roda onde que estavam as pessoas que estavam naquele momento ali, e eles explicaram como foi criado o WCM, como realmente se tornou o que se tornou hoje. E sim, lá nesse grupo tinha pessoas que eram muito fortes no Lean System, né, no Lean Manufacturing, no TPS, né, tinha muito pessoal da Toyota, tinha uma galera forte do TPM, por isso que essa estrutura é bem parecida com o TPM. Os 8 pilares do TPM estão dentro do WCM, pessoal. Exatamente os 8 estão lá. É só você perceber que vocês vão ver que os 8 estão lá, só estão com outros nomes, ou tipo no caso de manutenção autônoma, nem mudou o nome, já ficou manutenção autônoma lá mesmo. E essas microperdas, Alan, que são encontradas pelo WCM através dessas 65 vozes, realmente ela espanta líderes e donos de empresa, porque são perdas que vai ter lá dentro do processo, é o que foi ensinado pelo Teixeira lá no passado, agrega e não agrega valor. Mas no final, a gente cria programa de melhoria contínua que vai focado em oportunidade, e a gente vai fazendo, e as empresas elas vão evoluindo com isso. Isso não é errado. Mas uma coisa que é uma fraqueza de trabalhar na oportunidade é que se o cara que está vestindo, que está com a bandeira, ele foi embora, o método vai embora com ele. Tá? Tipo, porque o cara ele é o que está levantando a bandeira do programa. Então, o WCM ele mostra de forma muito robusta essas vozes, essas informações, de uma forma muito clara, e criou-se um passo a passo que já foi validado em mais de 250 empresas só dentro do grupo Fiat, que assim, é aquela situação que a gente fala, contra resultados não é argumento. Temos Uhum, plantas que saíram do zero e se tornaram plantas sustentáveis implementando esse conceito. Muitas uhum. vezes já encontrei pessoas que falam, mas tem ferramenta que eu acho que não deveria ser usada dessa forma. Eu também concordo que o WCM ele não é perfeito. Por isso que eu, dentro dos meus clientes, eu customizo. Tem ferramentas que deveria estar naquele passo ali. Eu digo, cara, mexe com essa ferramenta agora, não. Tá muito evoluída para a gente mexer com isso aí. Então a gente vai customizando. Não é uma metodologia mas está congelado lá. Eu tenho do passo 1 ao passo 7 de cada um daqueles 13 pilares. Legal. E assim, Diego, até trazendo um pouco da minha experiência, tá? Isso ficou muito claro para mim, né, de forma metodológica, porque você consegue ver justamente um roadmap ali de implementação, né? Que você vai seguindo uma sequência, mas é muito do que tu disse, né? Nada tá batido na pedra, né? Eu costumo dizer assim É, cara, eu que vim de uma formação, né, Ford, passando ali pelo Seis Sigma, né, com foco muito grande em eu achei redução de muito custo, esporte. redução de variabilidade, isso para mim sempre foi muito claro, né, que o método, ele é o caminho para você chegar no resultado, mas eu costumo até, inclusive, dizer uma frase que é o seguinte, cara, você precisa se apaixonar pelas ferramentas, pelo método, mas você precisa amar mesmo é o resultado, porque é ele que vai fazer a diferença na tua organização, né? É ele que vai falar sobre ti, de ti e sobre o teu negócio, é o resultado. E eu me lembro que eu sou de uma época também que existia muito ali aquele conflito. Quem era do Lean, né, olhava para o Lean só para as perdas, aí quem era do Seis Sigma olhava só para o Seis Sigma e ficava,
caramba, peraí, não. E aí depois veio o Lean Six Sigma. Eu estou tentando fazer esse paralelo porque eu tenho enxergado um pouco disso, né? Que é um pouco do que tu disse. Você não pode ir bater na pedra as ferramentas ou o método. Você precisa, inclusive, customizar dependendo ali de cada situação, de cada necessidade. Cada empresa é uma empresa, tamanho diferente, pessoas diferentes, cultura diferente. Então, você precisa realmente ter essa associação. Agora, para eu dar espaço aqui, que eu vi que tem algumas perguntas, tem o Alexandre Vaz aí com a mão levantada, eu queria trazer só mais um outro insight, que para mim eu acho que esse também é um ponto grande de diferencial do WCM, tá? Inclusive pela leitura que eu faço da minha experiência, da minha trajetória dentro do Lean Six Sigma. Quando a gente uniu ali no início dos anos 2000 o Lean ao Six Sigma, foi muito com esse foco de que, cara, eu tenho que olhar para o desperdício, o mato está muito alto, eu tenho que trabalhar realmente naquilo que eu consigo trabalhar de forma rápida e ganhar rapidamente ali, né? De forma intensa para a empresa, nível de qualidade melhor, nível de satisfação melhor, nível financeiro melhor. Mas quando eu olho para o Seis Sigma, eu preciso diminuir variabilidade e começar a ter um foco em lucratividade. E talvez essa seja uma grande diferença da união do Lean com o Seis Sigma, porque quando a gente olhava, né, para os programas de melhoria contínua, você sempre olha assim: eu tenho que melhorar a satisfação do cliente, eu tenho que melhorar as entregas, eu tenho que melhorar o headcount aqui da minha empresa. Só que, na verdade, o que você quer, e esse é o grande diferencial do Seis Sigma, e aí eu vou fazer a minha pergunta, o que você quer é aumentar a lucratividade das empresas e a lucratividade de onde você está ali trabalhando, porque é isso que vai fazer o diferencial, né? É isso que vai, de fato, tornar as empresas melhores, que vai poder capacitar melhor os seus funcionários, vai poder trazer novas oportunidades. Essa é uma das grandes sacadas do WCM, focar nos desdobramentos estratégicos com foco em custos. Na verdade, essa é a principal estratégia, né? Porque no final de tudo, quando a gente fala de implementar melhoria contínua, de melhorar processos, de ser mais eficiente, é para, no final, eu ter uma margem melhor. Eu vou trabalhar na minha margem. Então, tipo, Uhum. o WCM ele não vai trabalhar no comercial, ele não vai fazer você vender mais. A gente vai atacar o que está perdendo. Então, se eu tenho problema de disponibilidade, eu melhoro minha disponibilidade. Se eu tenho problema de ineficiência, eu melhoro minha eficiência. Se meu problema é equipe, absenteísmo, problema de liderança, tudo isso vai ser aplicado e abordado pela metodologia, né? E o WCM ele usou isso como realmente o seu pilar principal. Porque falando como consultor, eu vou falar como líder de produção, na época trabalhei na Fiat, né, que a gente tirou uma empresa, eu vivi isso, tá, de uma empresa que eu vim saber um dia desse, porque o meu sócio hoje é o meu ex-vice-presidente, então ele me falou isso numa conversa que ele estava tendo. Eu falei, não, aquela empresa ali, a empresa estava falida, estava quebrada, e foi implementado tão bem o WCM lá que a gente começou a olhar para essa empresa e, opa, está gerando dinheiro. Hoje ela é benchmark no grupo e no modelo de negócio dela, que são os chicotes elétricos. Tá? Eu visitei já muitas empresas aqui no Brasil e conheci poucas que trabalham com o nível de qualidade e eficiência que aquela planta hoje está trabalhando. E isso foi o que tornou a metodologia muito robusta. Como consultor, é onde eu pago me pago. Tipo, cara, faço projetos, os clientes têm os projetos, vem o lucro e se paga a consultoria. Então, nada melhor do que trabalhar com o desdobramento de custo. Então, é uma coisa que é inegociável dentro da nossa implementação. Em relação, só dando um ponto ao que tu falou de metodologias, realmente, nesse mercado de metodologias, Lean Six Sigma, WCM, TPM, existe um pouco de ego, existe, tá? Dentro, e existem os grupinhos, panelinhas também, tá? Mas no Mesmo. final de tudo, eu sempre falo, muitas perguntas, pessoal perguntando aqui, eu vi algumas perguntas, qual é o melhor? Cara, não existe a melhor metodologia. Todas elas têm cases de sucesso. Quem vai falar mal do TPS com a Toyota aí? Quem fala mal do TPS? Quem fala mal do WCM com o Whipple, com o Fiat, com Moura, Baterias Moura, que implementa a metodologia? Quem vai falar de Lean Six Sigma? Quem é que vai falar de Quem vai TPM? falar mal da GE? Cara, não faz sentido esse negócio de quem é o melhor. As panelinhas, elas existem, porém, a metodologia, ela tá aqui, ela é um leque. Hoje, para que você olhe para sua empresa e diga, qual que cabe mais aqui?
Obviamente, eu puxo a sardinha sempre para o meu lado, porque foi onde que eu tive a minha experiência. Se eu tivesse Sim. trabalhado na Toyota, eu passei uma semana de imersão na Toyota lá em Portugal, e eu aprendi muito bem o TPS lá, o Toyota Way, né? E, cara, se eu tivesse aprendido aquilo ali, eu estava defendendo também, porque também é bom, entendeu? Tipo, tudo você ser implementado da forma correta, cara, não tem, eu acho que não tem metodologia mais poderosa do que o TPS para desenvolver liderança. A lógica dele de desenvolver liderança é fantástica. Então, assim, Uhum. cara, existe a melhor? Cara, um é melhor nisso, a outra é melhor naquilo, mas no final todas vão gerar resultados e todas vão atacar o que não agrega valor, que é o que o Mesmo. grande sensei Taishi ensinou para todos nós. Isso mesmo. Eu diria que a frase que fecha talvez o que tu trouxe é: se apaixone pelas ferramentas e ame os resultados. É, Porque isso quando aí. você ama o resultado, cara, você vai no foco do resultado. A ferramenta ela é o meio para chegar naquilo que Exatamente, tu quer. exatamente. Eu Isso mesmo. concordo. Pessoal, eu vou colocar já aqui no chat, e aí a gente vai abrir para as perguntas. Vou colocar aqui o link, tá? E uma senha. A senha é 2017. Para que esse link, Alan? Vou colocar novamente aí o link e a senha e vou projetar rapidamente aí o QR Code. É para que você preencha para concorrer aqui ao livro do mestre Haroldo Ribeiro, tá? Guia de implementação do 5S aqui do mestre Haroldo Ribeiro, você vai receber na sua casa aí com a dedicatória exclusiva aí do mestre Haroldo Ribeiro. E desde já agradeço mais uma vez aí a parceria, Haroldo. Parceria forte aí, já de longas datas, né, no nosso workshop. Então, preencho aí, é um fórmulas bem simples, tá? Nome, telefone, e a senha que eu coloquei aí para que vocês concorram aí ao livro, tá? E agora, olhando aqui para as perguntas, eu vou fazer o seguinte: Alexandre Vaz está com a mão levantada e depois a gente vê aqui as perguntas que estão no chat, tá? Alexandre, tá contigo aí o microfone. Opa, obrigado, mestre Alan. Diego, te conheço pelo LinkedIn, prazer estar falando com você. Boa noite aos colegas também. Diego, aproveitei esse espaço dessa palestra até para dividir uma experiência que eu estou vivendo. Eu estou num projeto de uma planta em que eu percebo que os pilares do TPM, você tirou uma grande dúvida minha, né? Os pilares do TPM estão dentro do pilar do WCM. Mas num primeiro momento, o WCM me soou como, me desculpe o termo chulo aqui, tá, pessoal? Não é a minha intenção, mas você matar uma barata com uma bazuca. O pessoal brinca também que é matar uma formiga com uma bazuca. Então, às vezes, no cenário que eu estou, a aplicação do WCM, ele vira uma bazuca porque eu preciso, como você falou, cortar o mato alto. E aí você me sugere começar pela implantação de alguns pilares do TPM, e aí quando aquela planta tiver no nível X de maturidade, você elevar o sarrafo dela para um nível de WCM. O que você orienta para profissionais que estão na minha situação, que chegam numa determinada planta, fabril, e veem que o WCM, de repente, pode ser um canhão, porque aquela planta não está pronta para receber a potência que o WCM tem? Perfeito, E perfeito. desculpa aí se me delonguei muito na minha pergunta. Nada, né? Deu para entender. E essa dúvida, Alexandre, que tu tem, primeiramente prazer em conhecer você também, tá? Essa dúvida que você tem, ela é normal e tem alguns pontos que a gente pode ajustar nessa sua visão. O primeiro é que o WCM ele não é uma evolução de nenhuma metodologia. Tipo, não existe implementar o TPS depois do WCM ou o TPM depois do WCM. Ele não vai ser a evolução. Por quê? Todas as metodologias elas trabalham em preparar a base. TPS faz isso, o Lean Six Sigma faz isso, WCM faz isso, todas fazem. O problema é que aí sim, eu já vi muitas implementações falhas de você já querer criar grandes projetos em empresas que não tá preparado. O WCM ele trabalha com a estruturação. Vamos pensar assim de uma forma muito básica para você ver que o WCM não é uma bazuca. Agora realmente depois ele vai ser um exército chinês, né, para atacar perda. Mas assim, no começo, qual é a empresa hoje que não deveria trabalhar com indicadores?
Aí você já começa com um básico da WCM. Qual empresa hoje que não trabalharam que não deve trabalhar com indicadores? Se você pega uma empresa que não tem indicadores, cara, você já vai estar num buraco que você não consegue saber onde você está. Então, o WCM ele ataca essa base dos indicadores. Qual a empresa hoje que não precisa de pessoas desenvolvidas com ferramentas, com a cultura de melhoria contínua, de fazer o trabalho, o pequeno bem feito, né? O melhor 60 agora do que 100 nunca. Todas as empresas acabam fazendo isso. Então, quando você pensa nessa lógica, você enxerga que... Eu tenho um cliente aqui em Dayatuba que tem 40 colaboradores. E eles estão implementando WCM. Mas, obviamente, eles não têm 23 pilares. Ele tem os pilares específicos, 4 ou 5 pilares que a gente colocou lá. Mas a lógica do desdobramento de custo, melhoria focada e desenvolvimento de pessoas, ela está na base do programa. Então, te dando uma solução, ou pelo menos um direcionamento para o que você está falando, se tua empresa tem TPM, o TPM ele deveria estar trabalhando na base de estruturar a metodologia e levar vocês para um nível muito mais alto. Infelizmente, existem muitos inícios de implementações incorretas de programas de melhoria contínua. E isso acaba frustrando as pessoas, porque um ditado que eu uso muito, tá? Não sei se eu escutei de alguém ou se eu lembrei e falei, mas o problema não é o como que você está aplicando, é como você aprendeu. O jeito que você aprende é o que você, tipo, o que você ouve é o que você fala, não é isso? Então, o jeito que você aprendeu a metodologia, ela pode ter sido um jeito que não é o melhor, o que vai trazer para a tua empresa. Então, pensa nisso como a TPM, ela é suficiente para qualquer empresa. Tem uma pegada mais focada na visão das pessoas, focadas para equipamento, mas não é só equipamento. Tem um desenvolvimento de pessoa muito forte, indicadores muito fortes, tem uma evolução também, né? O WCM pegou esse passo a passo do TPM, nessa lógica, mas o WCM não é uma bazuca em nenhuma empresa, tá? A minha empresa é credenciada no Sebrae e eu levo os conceitos do WCM para microempresa, para pequena empresa. É o jeito que vai implementar que vai fazer toda a diferença. Então, se tua empresa tem 10 colaboradores, Diego, dá para implementar o WCM? O conceito dá. Você não vai ter uma certificação, você não vai ter uma auditoria de passos, né, de todos os pilares, mas assim, você vai ter a lógica da melhoria contínua muito bem implementada e onde que você vai chegar, a WCM ela é infinito. Né? E é muito claro de você ver que você está longe da excelência. Hoje eu Então, não tenho é isso. nada. Hoje é como se fosse assim, greenfield. Eu preciso implantar alguma coisa, mas na minha primeira Aí você vai avaliação, trabalhar nas oportunidades. Cuidado com isso. Não é porque a minha trabalhe para primeira impressão oportunidade. é que o WCM ficou uma bazuca para o nível de maturidade daquele time. Que primeiro eu precisaria implantar algum programa, desenvolver o TPM, a manutenção produtiva total, para preparar a base, preparar um insumo para que eu consiga conduzir aquele time, já que eu vou ter ali os 8 pilares do TPM implantado, eu escalar isso para o WCM. Eu pensei em escalabilidade, porque não dá para você pegar os 23 pilares e jogar, porque eu acho que agora eu estou pegando um direcionamento com você, mas eu acho que eu tenho muita impressão de não conseguir gerir a mudança depois que começar, por causa dessa dimensão que é o WCM. Por isso eu trouxe essa pergunta de começar pelo TPM para preparar o extrato, preparar as equipes, para aí sim eu ir buscando outros pilares gradativamente já lá do WCM. O que eu sugiro é não faça isso. Assim, se for começar com o TPM, comece e continue com o TPM, vá com o TPM que vai dar muito certo. E Tá, se você quer evoluir para o WCM, começa logo com o WCM e customiza ele para a tua empresa. Entendeu? Não precisa colocar 13 pilares. Qual é o pilar hoje que é crítico na tua empresa? Então, falar, Diego, é crítico? É. Beleza? Diego, a organização do pós-trabalho é crítico? Coloca mais um. Projetos é crítico? Coloca mais um pilar. Qualidade é crítico? Coloca mais um. Segurança não, logística é crítico? Também coloca mais um. Manutenção é crítico? Coloca mais um. Tu tem 6 pilares. Desenvolvimento de pessoas, 7. Com o mesmo WCM. Entendeu? Então, tipo, Diego, e qual é os que falta? Esquece meio ambiente e energia, não coloca agora. Esquece gestão preventiva de produto e de equipamento, também não precisa colocar agora. E se tu não tiver um time de projetos, de processos aí, esquece melhoria focada também, coloca agora não. Cria só um conceito de Kaizen muito robusto.
entendeu? E aí você Entendi. cria a estrutura da metodologia, cara, e você vai estar sendo embasado por uma metodologia robusta. É uma bazuca, mas eu tenho certeza, os problemas da tua empresa não é baratinha, não. O problema da tua empresa é gigante. Então tem que ser bazuca mesmo. Quando você mapear, aí você vai ver o tamanho, mas realmente eu preciso de uma bazuca. Entendeu? Mas é muito Vamos lá, Diego. Beleza, Eu valeu. vou dar a dica aqui e fazer o velho e bom jabá. Alexandre, contrata o Diego para ele te orientar lá na tua empresa e dizer qual é o caminho das pedras que você é tem que isso aí. seguir. É uma sugestão que eu dou, mas isso não vale só pro Diego, vale pro Haroldo Ribeiro, vale para as outras consultorias, né? Que às vezes você ir sozinho é muito mais difícil do que você ir ao lado de alguém que já passou por todo esse percurso. E aí você vai ter a dimensão do tamanho daquilo que tu quer implementar, qual é a área, qual é a prioridade, qual é a parte da empresa que mais está dando demérito do ponto de vista de custo, da reclamação de cliente, aí você vai seguindo aí com o processo. E isso vale, ô Diegão, acho que para tudo, independente de qual seja o método ou o sistema, né, de gestão que vai trabalhar, seja WCM, Lean, Lean System, Lean Six Sigma, TPM, eu acho que você precisa, né, ter esse direcionamento. Mas excelente pergunta aí, Alexandre, muito bom. Tinha uma outra pessoa com a mão levantada, não sei se ainda está por aqui. Deixa eu ver. Se não, vamos pegar aqui uma pergunta do chat. Mas antes disso, pessoal, deixa eu ver aqui o chat. Nós estamos com 42 pessoas. No pico aqui da nossa audiência, chegamos a 48 pessoas. E nesse momento, falando agora um pouquinho do sorteio que virá, nós estamos com 28 pessoas cadastradas, tá? Então, se alguém ainda for é, fazer o seu cadastro, em 3 minutinhos a gente vai encerrar o cadastro, tá? Então, só fazer agora aqui a leitura de alguns comentários, Diego. Recomendo o curso de melhoria contínua do Diego. Estou em uma situação parecida e tem me ajudado muito. Ótima pergunta, ótima resposta. Obrigado, Diego. Eu também pensava que o WCM era uma bazuca, mas agora ficou claro. Excelente discussão. Para mim, Diego, também está muito claro, tá? Metodologicamente, como é que segue a lógica. Começa com um nível reativo. Diferentes metodologias em busca dos mesmos resultados, né? Pessoal, não é fácil, mas é certo o resultado. De novo, não é fácil, mas é certo o resultado. Olha para o resultado e se apaixona pelas ferramentas. Vai usando a ferramenta que é apropriada. Eu gostei muito também de quando tu disse o seguinte, ó, mais de 50 ferramentas. Recentemente eu dei uma formação para 10 especialistas em Lean Six Sigma a nível de Green Belt e a gente, na formação, a gente dá um leque de oportunidades, né? Eu dei um cardápio de mais de Isso. 40 ferramentas, entre ferramentas do Lean, entre ferramentas do Seis Sigma, quando eu olho ali para a estatística, quando eu olho para ferramentas mais analíticas, mas eu sempre tenho cuidado de dizer o seguinte, olha, primeiro, usa aquela ferramenta que é apropriado para o teu projeto. Usa a ferramenta que mais faz sentido para aquilo que tu precisa atuar. Tu nem vai usar todas e talvez, né, uma ou duas é que vai te ajudar. Vai com calma que vai dar certo. Também, Alan, vi muitas coisas similares do DPM. Deixa eu ver o que mais. Aí pergunta. Essa eu acho que é bacana. Tu já respondeu um pouquinho, Diego, pelo que eu entendi, mas eu queria que você reforçasse. Qual a grande diferença da metodologia WCM e TPM? O Bruno perguntou. A diferença de implementação do TPM para o WCM, ele é justamente o pilar de custo, né? O custo no WCM é que faz essa diferença. No TPM, a gente tem uma abordagem focada também em perdas de equipamento, né? Muito forte, né? Para identificar quais são as ineficiências do equipamento. O direcionamento é bem parecido com o WCM, mas a pegada de custo do WCM ele é mais forte, entendeu? O pilar de CD do WCM, ele dentro do TPM ele está embutido ali. Eu não lembro qual é o pilar, posso me recordar aqui, mas ele está embutido dentro de algum pilar, está envolvido ali. No WCM ele se tornou um pilar só e criou-se as matrizes, né? Tem a matriz A até a matriz G. A matriz A ela quantifica e qualifica, a matriz B ela vai causar o resultante, a matriz C ela vai valorar, a matriz D ela vai direcionar quais são os projetos, a matriz E
é onde a gente vai validar os projetos. A F é o acompanhamento e a G é a matriz onde que a gente vai enxergar o quanto que abateu no budget aquele ano ali os projetos de WCM. Então, são matrizes bem específicas que tem dentro do WCM em relação a isso. Então, acho que essa seria hoje o grande diferencial. Legal. Aí tem uma outra pergunta aqui, tá, Diego? É do Danilo Lucas. Devido aos pilares de segurança, qualidade e custos terem suas matrizes, pode ocorrer de safety ter uma máquina prioritária, AM, PM, outra e qualidade, outra linha ou outra máquina? Ocorrendo assim mais de uma frente de trabalho para os pilares? Eu não sei se ficou clara a pergunta, tá, Diego? Então, repete aí, eu dei uma viajei aqui um pouquinho. Deixa eu voltar. É, que ela tá bem complexa aqui a pergunta. Vamos lá. Devido aos pilares de segurança, qualidade e custos terem suas matrizes, Aham. pode ocorrer de safety ter, de segurança ter uma máquina prioritária, AM, PM, outra e qualidade, outra linha ou outra máquina, ocorrendo assim mais de Entendi, uma frente de trabalho para os pilares. Eu estou entendendo o que é. entendi. Dependendo do pilar, dependendo da dimensão que tu tá trabalhando, você pode começar de um jeito ou de outro. Eu acho que seria mais ou menos isso a pergunta. Entendi a pergunta e eu tenho uma história engraçada com isso, porque quando eu aprendi o WCM a gente não sabia, isso em 2014, tá? O pessoal também estava todo mundo aprendendo na raça ali e a gente não tinha um conceito. Por que que hoje eu domino todos os pilares? Porque o pessoal jogou todos os pilares na minha linha. E quando a gente fala que a área modelo, ela é a pior daquilo ali. Então, se você tem uma área que ela é pior em segurança, pior em manutenção, pior em produtividade, pior em qualidade, pior em logística, pode jogar uma bomba ali que não serve mais para nada aquela linha, né? E aí o que é que acontece? Sim, o que você falou é o que acontece mesmo, tá? A pior linha de acidente muitas vezes não é a pior linha que é de quebra de equipamento, que também não é a pior linha com atividade que não agrega valor, que também não é a pior linha de problema logístico e que também não é a pior linha que tem problema de qualidade. Resumindo, no início da jornada do WCM, sim, cada pilar pode ficar em uma área. Isso é o que eu acho mais legal. Por quê? Porque você não vai ter uma frente de trabalho naquela máquina ali focada em tudo nela. O problema daquela área ali é NVA, meu amigo. Então a gente vai atacar com o pilar de organização do pós-trabalho. Não é segurança, não é logística, não é qualidade, é NVA. Então o pilar de organização do pós-trabalho vai lá e ataca NVA. No equipamento, o problema é setup. Para que eu vou estar com segurança lá no setup agora? Segurança em primeiro lugar, obviamente, em todos os projetos, mas o pilar de segurança ele vai estar focado lá naquela linha que tem acidente todo dia. Micro acidentes, pequenos acidentes sem afastamento, que no futuro pode se tornar um fatal. Entendeu? Então, cada pilar ele vai focar onde existe a maior perda nas vozes que aquele pilar ali está dominando. O WO, atividade que não agrega valor, problema de qualidade também entra no WO, né, que é a organização do posto-trabalho. Qualidade é qualidade, logística, problemas logísticos e movimentação de material, o IPD e tal, todos aqueles materiais que ficam dentro do processo. E aí, segurança vai para o dele também, meio ambiente, vai para o problema de meio ambiente, desenvolvimento de pessoas, vai criar uma estrutura para direcionar todos os líderes de pilares e treinar eles. Mas basicamente é isso. Cada pilar vai focar em uma área. Tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês. Aqui na Hyundai, a gente tem 5 shops que são 5 plantas, são consideradas 5 plantas. E nós temos, se eu não me engano, acho que 35 áreas modelos e variadas vozes. Entendeu? Por quê? Porque são as vozes que são atacadas. Obviamente, cada shop deve ter em média 6 a 7 área modelo ou máquina modelo. Mas sempre vai estar focado nisso. Então, não sei quem fez essa pergunta, mas essa pergunta aí faz sentido e é o que acontece. Bacana. Muito bom. Inclusive, tem gente que está aqui que estava no evento, né? A Maria aqui, ela estava no evento, estava naquele evento terça-feira, eu lembrei de você agora, estava olhando aqui, estava lá no evento 5S Santa Catarina, né? Tava Legal. assim. Eu lembrei de você. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui do Alexandre Vaz. Existe algum método de avaliação de maturidade? Essa é muito boa, tá?
Até porque acho que é um trabalho. Vou concluir a pergunta. É um trabalho que geralmente a gente faz, né, para medir maturidade dentro do sistema de gestão, como é que está a evolução dessa maturidade. E aí a pergunta do Alexandre Vaz é: existe algum método de avaliação de maturidade para saber qual pilar ser desenvolvido primeiro? Não é o pilar que vai ser desenvolvido primeiro, tem a estrutura dos pilares, né? E aí o que é que você vai identificar? Por exemplo, imagina que a gente fez um diagnóstico na tua empresa e a gente encontrou um problema muito grande de manutenção. Aí tu fala, Diego, minha manutenção é terceirizada. Tá entendendo? Então, aí a gente já tem uma nuance que tem que entender. Tipo, cara, como é que eu tenho um cliente nessa situação? Tipo, um problema gravíssimo de manutenção, mas a manutenção é feita fora. É um terceirizado que vem e faz manutenção porque os equipamentos eles são específicos. É uma ferramentaria. E então, assim, não existe. A ordem é o triângulo dourado e depois entra todo mundo. Se você tem pessoas para isso, por exemplo, vai só balançando a cabeça assim, sim ou assim, não. Tu tem um setor de segurança na tua empresa? Tem, Alexandre? Tem, né? Tem, tem, Segurança, tem. segurança. Tu tem um pilar de. Tu tens qualidade lá dentro da tua empresa? Tem, mas precisa evoluir. Precisa evoluir. Ah, então, Mas tem. qualidade, produção. Então, você vai ter esses líderes de pilares que vão ser os caras que vão ter que tocar a metodologia. Entendeu? O top-down tem que funcionar muito bem. Então, o teu Lá é gestor, manutenção mesmo. O problema está muito em manutenção. Como você elabora disponibilidade o de equipamento. planejamento da manutenção e fazer a gestão do dia a dia daquela manutenção que está programada. Entendi. Obviamente não dá para fazer um diagnóstico com isso, mas assim, Sim, o foco quando a gente fala de equipamentos, e aí essa informação é importante para todo mundo, a gente tem um indicador, o OEE, né, que é a eficiência global do equipamento, que a sim. gente tem que manter ela no nível world class, né, acima de 85%. Pelo menos no WCM a gente defende isso. E TPM também. E aí o que é que acontece? O que faz a máquina parar, aí é que o bicho pega. O que é que faz a máquina ser ineficiente? Será que é quebra mesmo? Ou será que é teu PCP que está ferrando com muito setup a tua produção? Pode ser, tá ligado? Muitas vezes o cara vai, ligado, não é quebra não, Diego. A gente é culpa só a manutenção. Manutenção, tá ferrando, tal, tal. Quando você vai fazer lá o histórico bem direitinho, por isso que é importante ter um mês em um equipamento. Cara, tem que ter, velho. O cara apontar tudo que acontece. Porque ali você vai ver o tamanho do buraco. E quando tu vai ver e tá apontando todo dia para manutenção, isso eu já vi muitas vezes, é o PCP que estava ferrando vocês. Cheio de setup. Cheio de setup a máquina. O PCP tá nem aí. Ah, eu tenho contato com o cliente e tal. Também não estou criticando o PCP não, tá, pessoal? É assim, é a vida dentro da Entendi. indústria, é isso aí. Mas assim, hoje o teu problema é quebra vamos falar das vozes do OE. Teu problema é disponibilidade, eficiência ou qualidade? É isso que tu tem que olhar. Se for Entendi. disponibilidade, aí entra quebra, entendeu? Mas se for qualidade e se for eficiência, cara, tem outras vozes aí que pode, assim, mostrar coisas que vocês vão ficar impressionados, tá? Então tem que Não, pensar bem. beleza. Ó, Me deu uma luz aqui, explodiu minha mente aqui com algumas coisas que eu vou passar a olhar, Agarra no assim. pescoço dos caras, agarra nos pescoços do pessoal amanhã, porque assim, apontamento é tudo. Lembra do desdobramento? Se eu tenho um apontamento robusto, cara, se tu tem um apontamento muito bem feito nos teus equipamentos, é muito fácil a gente falar qual é a ferramenta que vai ter que atacar ali, o que é que a gente vai fazer. Mas quando não tem esse apontamento, é no papel, já fiz no papel muitas vezes, o cara não quer investir, vai no papel mesmo. Mas assim, essa robustez de informação ela vai direcionar a gente de uma forma muito clara no que tem que ser, no que vai atacar, entendeu? E eu digo a boa. você, isso aí não tem preço não. Beleza, Boa. valeu, obrigadão. Consultoria online, Diego. Eu vou, Obrigado, ó, Alexandre. nesse, Vamos, nesse chat, nesse chat aqui, ele pega se colocar um arquivo pequeno, pega. a matriz, eu vou botar minha matriz C aqui, das vozes que tem, depois vocês dão uma olhada Ó, na empresa, consultoria aí. na empresa Ô, de Diegão, vocês vamos aí. para as duas últimas perguntas, tá? E Então aí, vamos pessoal, lá. são 20 horas e 41 minutos. Eu vou pedir para vocês o seguinte. É, Coloquei de novo aí o link.
Eu vou, Diego, vou virar blogueiro, tá? Coloquei o Vamos para link aí cima. do LinkedIn. Vão lá, pessoal, curta. Eu achei, né, bacana aqui essa dinâmica. A primeira vez, como eu disse, que estou fazendo aqui. Vai lá no LinkedIn, curte, ajuda a gente aí a fazer essas conexões. E, de novo, pessoal, quero reforçar o que eu falei lá no início. Eu conheci o Diego, o Alexandre também, pelo que eu entendi, através do LinkedIn. Usem cada vez mais o LinkedIn como uma rede de conexão e de troca de experiência, né? A gente está vivendo esse momento aqui porque a gente fez essa conexão há algum tempo atrás aí com o Diego, tá? Então vamos lá, para as duas últimas perguntas e depois a gente vai para o sorteio. Essa pergunta é do Wilkie. Como o WCM pode ser aplicado em empresas que prestam serviços de manutenção de máquinas? Então, eu tenho um trabalho que eu fiz pelo Sebrae, tá? E aí a gente acabou implementando os conceitos do WCM lá. É, Nesse cliente, o que foi que a gente montou dentro da estrutura dele? A gente criou todo o conceito de padronização em relação a como se essa empresa terceirizada servisse como, e que é o que acontece mesmo, como um setor de manutenção mesmo, né? Em relação a chamados, em relação à entrega, né? E o que foi que a gente criou? A gente implementou basicamente os passos já falei TPM, né? Do pilar de PM, de manutenção profissional dentro da empresa. Isso tudo, quando a gente fala do setor de PM, pessoal, aí vocês vão entrar em spare parts, estoque de spare parts, entendeu? Da tua própria empresa ou do cliente. Tu vai entrar no 5S padronização da tua oficina, não do cliente, entendeu? Então, tipo, tu cria uma robustez no teu serviço. Questão de chamados, indicadores para entender entrada e saída de chamados, cartões abertos, cartões fechados. Então, nesse trabalho que a gente fez no Sebrae, basicamente a gente fez isso. Já faz uns 3 anos que eu não tenho contato com essa empresa, mas na época o cara ficou bem satisfeito e gerou um resultado bem legal para ele, né? Então, ele era uma empresa pequena, foi um valor que foi subsidiado pelo Sebrae na época, mas deu muito certo. Então, dá para fazer. Pense em uma situação, tá? E quando a gente, obviamente, está falando WCM, mas pense em qualquer conceito de metodologia Lean. Tudo que existe fluxo de informação e de valor, dá para implementar qualquer coisa, dá para melhorar. Tanto é que quem implementou o Lean Healthcare em um hospital lá em Recife foi um cara da Toyota. Então, como é que o cara da Toyota que faz carro implementa Lean Healthcare em um hospital? Porque é fluxo de informação, fluxo de valor. E onde tem isso aí, tem a oportunidade de trabalhar com melhoria. Não vai ser um WCM, não vai ser um TPS, vai ser um Lean Healthcare, ou se for para agronegócio, Lean Agribusiness, se for para Lean Construction, construção, e aí vai. É as mutações do TPS que são criadas para atender os mais variados públicos e tem um Lean Service. Lean Service e tem um Lean. Agora, se você for procurar material, cara, a oportunidade está aí. Só tem o nome, mas se você for procurar o passo a passo, não tem. Então, é um mercado que, se você, tá? Isso aí é uma dica para qualquer um, até para quem é consultor aqui, que eu já dei uma nadada num desses temas e deu certo, tá? Não tão certo, mas não deu mais que eu dava para você, não. Mas, assim, essas mutações que existem, tirando o Lean Construction, que já tem alguns materiais legais já na internet, o pessoal já está começando a construir um material de Lean Construction, tá? Mas você pega Lean Office, cara, você vai pegar o material Lean Office, o pessoal está falando 5S. É o que eu mais já vi na internet. Então você vai pegar o Lean Agrobusiness, meu Deus do céu, VSM, só VSM que fala. Então, assim, tem uma grande oportunidade de criar essa metodologia e você ser o dono dela e você nichar dentro de um mercado. Lean Service é um deles. Serviços, informação. Agora precisa da base. Pode pegar no Google aí e procurar isso aí, que vocês não vão achar, não. Pode procurar aí, procura Lean Service aí no Google para que vocês vão achar. É mais fácil vocês pedir para o chat GPT montar a estrutura para você, que o chat GPT vai montar tudo direitinho. E eu acho que tu trouxe na tua fala agora, Diego, eu acho que é muito simples, né? Se você pega, trazendo aqui um pouquinho para a minha área, né? Se você pega ali o sistema atual de produção, ele tem como princípio básico o que é valor, né? E aí, E valor para o cliente, independente de qualquer área, de qualquer negócio, seja serviço, seja construção civil, seja saúde,
valor vai depender do cliente e ele vai ser dentro do serviço ou uma informação ou ele vai ser um produto, né? Basicamente, tá. Como é que eu enxergo para isso daqui? Eu vou perseguir o caminho de onde essas coisas caminham, né? Seja serviço, seja produto, seja informação, seja um produto realmente físico. Eu acho que é muito nessa linha. Você está E para a aprendendo gente. com o cara, você tá aprendendo com o cara certo aí, né? Pô, você ser guinado, né? Ele vai... Rapaz, a gente tá tendo oportunidades aqui. Tem, eu tenho me cercado aqui de boas pessoas, viu, Diego? Nessas últimas 12 semanas tem sido uma experiência Que fantástica bem, que aqui, bem. Faz bom nos assim, nossos faz bom. encontros. Faz bom isso. E a última pergunta, pessoal, deixa eu ver se chegou mais alguma. Fora essa. Só o Cassiomar Lopes disse: minha tese de doutorado está sendo construído, criando um modelo de IS aplicado, de Lean Six Sigma aplicado ao agronegócio. O Cassiomar, inclusive, me procurou esses dias, eu dei o contato do mestre Arthur Rosel, que é um dos caras aqui no Nordeste que tem uma força atuante muito grande no Lean agronegócio, né? No Lean voltado para o agronegócio. Então vamos lá, para a última pergunta e aí a gente ir para o sorteio. Alguma dica, Diego, de qual a melhor maneira de iniciar o WCM em uma linha de pior desempenho de qualidade e produtividade? Minha história, rapaz, conta aí de novo. Cortou aqui. Alguma dica de qual a melhor maneira de iniciar o WCM em uma linha de pior desempenho? Eu estou entendendo que a pergunta é de melhor desempenho, seja de qualidade ou de produtividade. Qual é a dica? Começo pela linha de pior desempenho, com foco ou naquilo que tem pior desempenho do ponto de vista de qualidade ou de produtividade? Aí vai depender, como tem vários pilares, cada pilar pode atacar um problema desse. Mas quando você fala, existe um pilar chamado organização do posto de trabalho. Eu sou meio suspeito para falar sobre esse pilar, porque foi um pilar que eu liderei durante 6 anos, e assim, é um pilar que eu digo que, cara, se todo líder tivesse esse conhecimento aqui, seria um negócio fantástico. O passo a passo dele é justamente esse. Imagina você entra numa linha e você fala, Diego, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu vou ali, vou fazer um Yamazumi, balanceamento operacional? Não, calma, estagiário, calma aí. Vamos voltar e vamos fazer do jeitinho certo. Como é o jeitinho certo? A gente vai fazer o mapeamento de fonte sujeira e implementação do 5S. Vamos dar o grau na área. Depois a gente vai fazer os 3 M's, que tem lá dentro do Lean, murir, murar, mudar. Ergonomia, variação de processo e atividade que não agrega valor. Dessatura o colaborador. Depois disso, você vai fazer o passo 3, que é o balanceamento operacional e criação dos padrões. Balanceou a linha, começou a gerar eficiência. Automaticamente, essa linha, quando começa a andar mais rápido, ela vai começar a gerar problema de qualidade. Passo 4, implementação de Quality Gate, matriz que é a network, que é justamente ferramentas reativas para atacar problemas que vão acontecendo, para não deixar passar para o cliente. Fez isso, a gente vai precisar de mais eficiência, abastecimento logístico, colocar tudo na Golden Zone. Então, fazer a logística te entregar tudo na Golden Zone. Se você implementar esses 5 passos em qualquer linha produtiva, eu digo que não tem equipamento. Tá? Se tiver com equipamento é outra história. Mas, assim, linhas produtivas, se você coloca isso aí, que tem manufaturado, aí você vai vencer na vida, porque vai realmente para um nível de detalhes que é muito grande e você vai conseguir aumentar a eficiência. Então, e você viu que eu falei de um pilar só que atacou várias coisas, tá? Então, isso é o grande X da questão em relação a isso, tá? Muito bacana. Pessoal, então vou projetar aqui rapidamente também aqui o nosso material. Para já fazer o convite para a próxima semana. Na próxima semana, nós estaremos aqui com o Gilberto Straface Neto, que é vice-presidente de Estratégia e Operações da CETEC, uma das maiores consultorias aqui do Brasil na área de atuação com Lean e Sigma, né? O Gilberto, inclusive, tem livros lançados e ele vai trazer aí a temática que é o multiverso Lean, a aplicação do Lean de maneira inovadora. Então, vale super a pena. Na próxima terça-feira já fica aí a dica, né? Uma super referência, o Gilberto Straface Neto, do CETEC, tá? E também, para a gente seguir, deixar aqui já os agradecimentos para o Grupo Rap, o qual faço parte, que é um dos patrocinadores desse nosso workshop, e do Bem-Estar com a Débora,
por um acaso, é minha parceira, né? Que também sem ela a gente não consegue fazer aqui esse evento, tá? Ela trabalha aí com a parte de bem-estar, depois fica aí a dica, quem quiser ir lá e seguir o Instagram da Débora, né? E conhecer um pouco mais sobre o bem-estar aí de uma forma geral, tá? Indo agora para o nosso sorteio, deixa eu colocar agora aqui, já preparar aqui para o sorteio. E aí, Diegão, fazer os agradecimentos oficiais ainda para ti. Só. Vocês estão vendo a minha tela aí, Diego? O nome das pessoas? Chegou agora. Agora foi. Estão aí, né? Então, pessoal, nós temos aqui nesse momento 28 pessoas concorrendo ao sorteio, todas elas preencheram aí o formulário. E o nosso sorteio aqui, Diego, é de uma forma bem tradicional, tá? Então, do número 2, ó, começando aqui pelo Glauba Cavalcante, meu amigo, já esteve aqui com a gente também palestrando, ao número 28. Então, do número 2 ao número 28, eu vou abrir o nosso sorteador e vai aí, né, o ganhador receber o livro Guia de Implementação 5S do mestre Haroldo Ribeiro, que está aí com a gente, Haroldo. Se você ainda estiver aí com a gente, fica à vontade também para abrir a tua câmera. Desde já faço mais uma vez o agradecimento dessa super parceria, né, e do incentivo que você tem dado aqui aos nossos encontros, tá? O Haroldo vai fazer a dedicatória e mandar direto aí o livro para o ganhador. Então, do número 2 ao número 28, sorteado será... Vou colocar aqui livro, senão ele não deixa. Número 22. Então, o ganhador, a Aí, ganhadora do livro número 22 é Caroline Raimundo Celo. Ela tá aí, Caroline? Só vale se estiver aqui com a gente. Coloca aí no chat, Carol, Caroline, ou então abre ela tá o... aqui. Ela tá aí. O nome dela tá aqui. Carol Celo. Ela tá online. Opa, tô aqui, Carol Celo. Parabéns, Carol. Você aí é a sorteada, felizarda do livro que receberá. Olha só o Haroldo aí. Haroldo dando um alô. Quer fazer o comentário, Haroldo? Parabenizar mais uma vez, viu, Alan? Mas esse evento, você sabe que 100%, viu, de minha participação nesses trabalhos. O Haroldo tá merecendo ganhar o livro. Um abraço aí forte para o Diego. Tive o prazer de encontrar com o Diego aí no encontro Já. de 5S Excelência Operacional em Joinville, dia 7 e 8, com toda a equipe dele. Um prazer sempre grande, viu, Diego? Estar com você aqui, aprendendo Para sempre. mim foi enorme. Para mim foi enorme de conhecer pessoalmente. Haroldo foi meu mentor aí de 5S em um dos clientes assim, no início da minha jornada. Até hoje eu copio o modelo do Haroldo nos meus clientes. Obrigado, Diego. Estamos juntos nessa luta, meu amigo. Tamo junto. Ô, Diego, obrigado, Haroldo, pela parceria. Parabéns aí a todos. Boa sorte. Obrigado. Diego, muito obrigado pela tua palestra, pela tua participação. Fiquei verdadeiramente encantado aqui, né, te conhecer agora pessoalmente, Obrigado, trazer Alan. um pouco aí da tua experiência. A gente vê assim o carinho que você tem, porque às vezes a gente tem o conteúdo, tem o método enraizado, mas às vezes a gente não tem a paixão. E eu consigo ver nos teus olhos aí a paixão com que tu trabalha o tema WCM, tá? Então, parabéns aí pela tua trajetória. E muito obrigado mesmo de ter ajudado aqui a nossa audiência nessa troca de experiência, meu amigo. Valeu. Muito obrigado aí, pessoal. Sucesso a todos. Precisar, tá mais ordens, tá? Só mandar um alô aí que a gente tá na área. Valeu. Forte abraço, pessoal. Até terça-feira que vem. Até mais. Tchau, tchau.